Alegria, 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 Jesus me deu um novo dia. Alegria, 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 Jesus te deu um novo dia. E isso já é mais do que suficiente para nós começarmos um novo dia, cheio de energia, cheio de alegria, cheio de força para realizações. E nós estamos na semana da luta contra a depressão. E hoje eu estou muito feliz, né? A gente falou de acordar uma hora mais cedo. Mais cedo eu acordava às 6, voltei para 5. E hoje eu acordei 4 horas porque eu tinha outras coisas mais importantes para fazer. Para cuidar do nosso tema de hoje. Então, ver se eu tô com cara de abatida, ver se eu tô com cara de sofrida por ter acordado 3 ou 4 horas da manhã. Não, eu estou muito feliz e realizada que eu ganhei a melhor hora que vai resolver o meu dia, né? Então eu vou começar com os provérbios de hoje e depois eu vou falar um pouquinho dessa alegria minha que aconteceu nesse primeiro horário do dia que eu estava estudando às 5 horas da manhã. Provérbios do dia. Não responda ao tolo segundo a sua estupidez, a sua ignorância, para que também você não se faça semelhante a ele. E como o cão torna ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estupidez. Olha isso, né? Então a gente não pode ficar perdendo tempo, batendo boca com pessoas que não querem uma nova informação. Por isso que eu faço uma informação para quem quer. Quem quer ser transformado, quem quer e pode aceitar a transformação. Nós estamos falando da depressão e nós falamos com muito respeito, com muito amor. Eu já passei por vários estágios de depressão e superei todos eles. E é uma luta contínua, né? Assim como contra a obesidade, assim como qualquer outro estado que você possa adquirir. Mas é uma coisa que nós temos que respeitar a dor do outro, porque às vezes ele não teve condição e ele tem uma predisposição psíquica, é alguma coisa genética e nesses casos é para o médico cuidar, é o psiquiatra que trata essas coisas. E nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma prevenção, nós estamos falando da luta pós-remédio, né? Da luta depois que a pessoa está recuperada, porque o que nós queremos é que as pessoas sejam amadas e respeitadas e validadas, para que elas sejam curadas e elas possam ser reabilitadas para a vida do dia a dia. É isso que nós mais desejamos, que elas caminhem conosco em felicidade, né? Então, o que nós estamos falando? Eu, na minha postura, né, de administradora, de gestão de negócios, de gestão de pessoas, de vendas de alta performance, o profissional que está lá, ele não dá resultado. Então, eu preciso amá-lo e acolhê-lo, direcioná-lo para um profissional adequado, que no caso de uma depressão é o psiquiatra, e ele restabelecido, eu vou trabalhar, né, a introdução dele no mercado novamente. Então, quando a gente trabalha com donos de empresas, é essa a técnica, né? Quando a gente trabalha com altas lideranças, é essa a técnica, para eu gerir a equipe dele nesse formato, de lidar com as vidas, direcionar para o tratamento adequado e tratar a reabilitação dele, para construir o futuro dele, tá bom? E hoje foi maravilhoso, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, porque o passo 5 para nós lutarmos contra a depressão é a comunicação. Então, a comunicação, nós temos que usar a linguagem do amor, a linguagem que edifica. E eu gostaria de perguntar a você, porque se a boca fala do que o coração está cheio, o que você tem comunicado? Porque se você fosse comer hoje as suas palavras, elas te fariam bem, te curariam ou te daria doença? Porque assim como tu pensas, tu és. E isso é inquestionável, a física, a ciência, né, a neurociência comprova, é comprovado cientificamente que esse provérbios de assim como tu pensas, tu és, a neurociência conseguiu comprovar com o experimento dos elétrons. E depois você vai no Google e vê direitinho lá, porque eu não posso dar todos os detalhes agora. Então, se assim como tu pensas, tu és, o que você tem pensado e comunicado? Porque a matriz de formação de crença é aquilo que você é regido por elas, né? O seu dia a dia.
Tudo que você comunica, você pensa, tudo que você pensa, você sente e tem que acontecer na sua vida. Esse é o processo neurológico das coisas acontecerem. E aí, o que você tem comunicado? Passo 2. Você sabe comunicar uma linguagem do amor? Porque 90% de todos os problemas mundiais que nós temos, ou até mais, é a comunicação. Porque nós somos pessoas diferentes, que temos perfis comportamentais diferentes e percebo o mundo de forma diferente. E eu nasci com uma missão diferente, então eu sou única. Se eu não consigo respeitar a pessoa como única, ela tem também uma missão dela, ela tem talentos próprios, ela tem uma capacitação para ela realizar aquilo que ela veio fazer aqui. Se eu não respeito isso, eu começo a julgá-lo. Lembra as 6 leis da autorresponsabilidade? Eu entro em julgamento com a pessoa. E aí a comunicação, ela destrambelha tudo. Se você não souber fazer a comunicação do amor, você não consegue comunicar nem na empresa, nem na sua casa, nem com ninguém. Porque eu, às vezes, percebo, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas, de sentimento. Aí, uma pessoa é auditiva, ela está percebendo tudo ao seu redor, né? A outra é sinestésica, ela precisa ser percebida, ela tem que ter atenção para ela se sentir amada. Aí o outro, ele é visual, ele viu um quadro bonito, ele viu a casa da pessoa do jeito que ele gosta, ele já está super bem. Mas cada um é diferente. Não é porque eu sou sinestésica que todo mundo é sinestésico. Não é porque eu sou auditivo que todo mundo percebe o mundo do jeito que eu percebo. E isso vai fazendo aquela interferência, como se fosse ondas de rádios em lugares errados. Se fosse passar ali aquele passador do rádio e não conseguisse achar estação nenhuma. E aí existe um ruído, mas você não consegue ser percebido. Então nós vamos falar hoje da linguagem do amor, que é o pertencimento. Eu saber que eu pertenço a algum grupo, que eu sou amada por aquele grupo e mostrar ao próximo que ele não está só. Então eu me pertenço a algum lugar e eu consigo transferir este amor de pertencimento ao próximo, que eu também incluo ele num grupo. Porque se eu não incluir as pessoas, elas não se sentem pertencentes a algum lugar. Né? Acontece muito com adolescente de não se sentir incluído em lugar nenhum. Eu já passei por isso, eu sei do que eu estou falando. E aqui eu gosto de trazer as minhas experiências, porque é muito fácil falar do problema do outro. Mas por que eu falo das minhas depressões? Por que eu falo das minhas experiências de dor? Porque eu passei por elas. Então, assim, eu falo do casamento porque eu estou há 24 anos casada. Eu falo dos meus filhos porque eu tenho um de 17 e 19. Eu falo dos meus trabalhos porque eu trabalhei 30 anos tendo esses resultados. Então, não é teoria. São fatos e contra-fatos, contra-argumentos, né? Não tem questionamento. Bom dia. E aí, o segundo é importância. Eu me percebo importante e eu passo para o próximo o tanto que ele é importante também, naquele consenso ali, né? E o significado, perceber o meu significado, que eu tenho uma missão própria e eu validar, eu respeitar, eu me amar por isso. E eu passei muitos problemas por isso, que eu vivia a missão dos outros. Eu vivia como sombra dos outros muitos anos da minha vida. E isso me dava conflitos assim, horrendos. Porque eu queria ter um formato que os outros tinham. Eles tinham resultados e eu não. Em alguma área da minha vida, não era no meu trabalho, que no meu trabalho eu sempre fui a exímia, a excelente, porque eu já tinha isso muito bem traçado. Mas algumas áreas da minha vida eu era simplesmente sombra dos outros. Eu tinha um formatinho que o outro tinha que não servia para mim. E aí gerava um monte de conflito, mas eu não sabia comunicar, pronto, e aí desencadeava tudo de novo. O significado, perceber o significado que você tem, e eu já acabei de falar, e a distinção, fazer distinção entre os pares. E as pessoas se sentem únicas, é isso que eu estou acabando de falar, tudo é complemento do outro. Então, eu nasci com a missão pura,
E eu descobri isso talvez muito recente, eu agia inconsciente, muito errado, e aí eles me chamaram pejorativamente de Madre Teresa de Calcutá, de tudo quanto é nome. E aí eu ficava entristecida, porque era pejorativamente, não era porque eu me sentia aquilo. E agora, como a minha missão é fazer empresas serem sólidas, líderes serem de alta performance, é pessoas terem a maior venda que ela possa ter, né? Porque eu sou especialista em vendas de alta performance, porque eu fui, graças a Deus, treinada e eu tive resultados de alta performance durante muitos anos em vendas, e aí eu posso contribuir com esse meu aprendizado. E o que acontece? Eu sei hoje que a minha missão é levar o amor que cura e transforma vidas para fazer isso tudo acontecer dentro das empresas, com pessoas, que o meu alvo são pessoas felizes, são pessoas bem-sucedidas. E aí eu posso vir aqui e falar alegria, 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 Jesus me deu um novo dia, que essa é a minha essência de vida. Qualquer hora que você me vir, vai estar sendo regida por ela. Bom dia, amiga. Aí, Marilélia, que foi uma amiga maravilhosa que eu adquiri ano passado, a gente tem experiências lindas, né? E aí, é essa distinção. A Marilélia é única como ultramaratonista, e eu aprendi que o ser humano podia fazer 100 quilômetros, né, sem parar de correr com ela. Eu achava que isso era lá para os outros super-heróis, mas com a Marilélia eu descobri que o super-herói pode ser a gente mesmo. E é isso que eu queria te falar. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de humildade, de receber ensinamento do outro. A Norma, o Giovanni e o Mauro estavam numa turma às 5 horas da manhã de alta performance, e eu estava achando lindo as coisas que eles estavam falando, e eu não sabia dessa pessoa que eles seguiam. E aí, de tanto, eu falei assim, gente, e aí a questão da gente ser a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu selecionei pessoas para conviver comigo que me dava essa produtividade que eu precisava adquirir. E eu precisava romper com padrões que me deixavam no buraco. Eu precisava, era uma necessidade extrema. Então, eu tenho selecionado esse tipo de aprendizado, e eu tive a humildade de saber que eu não conhecia o Thiago Nigro e não conhecia o que ele tinha a ensinar. E hoje foi a minha primeira aula às 5 horas da manhã que eu passei com eles, e foi a primeira coisa que o Thiago falou, já resolveu o meu conhecimento de hoje aqui com vocês, porque ele falou que o Google fez um levantamento das pessoas que mais tinham produtividade, das equipes mais ultra mega power bombásticas, que dão resultados no mundo. E de disparado, o que mais fez diferença é um significado, é um termo que eles usam como Psychological Trust. O que é isso? Confiança psicológica. E essa confiança psicológica é o pertencimento. É você ter coragem de expressar o que você pensa no ambiente que você está. Olha isso, o tema da nossa live de hoje, eu pude potencializá-la com um dado pelo Google mundial, que nós estamos no caminho certo. E que insight que isso me trouxe hoje? Então, ótimo, as pessoas que estão conscientes, que estão doentes, estão sendo tratadas pelos médicos, pelos psiquiatras, e nós precisamos reduzir a taxa de depressão no mundo, que em 10 anos cresceu 18%. E aí, se a gente continuar nisso, e já em 2020 vai ser a doença que mais incapacita o ser humano. E nós já estamos em 2019. Então, nós temos que fazer algo. Então, as métricas, as ações que nós estamos fazendo estão sendo ineficientes. Então, nós precisamos ser mais eficientes. E aí, o meu caso é empresarial, o meu caso é alta performance, e é a pessoa, né? Ela sendo a melhor pessoa que ela deseja ser, também como ser humano. Então, a gente trata pessoas individuais para alta performance. Mas o que acontece? A questão é de pertencimento. Tudo está na confiança psicológica. E aí eu falei assim, olha, quem está
consciente que está doente está sendo tratado. As pessoas que não estão sendo tratadas, nós estamos fazendo aqui uma chamada para elas se exporem, porque nós a amamos e nós respeitamos e nós não vamos julgá-las. Nós vamos direcioná-la para o profissional que mais está habilitado a cuidar dela. Né? Essa é a nossa proposta. É um trabalho em unidade, onde os profissionais da saúde vão ser elas vão ser encaminhadas para esses profissionais, mas enquanto elas estiverem conosco para alta performance, ali no ciclo de coach, ela precisa estar consciente e bem, né? Então as pessoas chegam ali, se elas não estiverem bem, a gente vai encaminhá-las, porque elas não têm condição de fazer a trajetória dela de crescimento para o futuro. E o que a gente consegue, me deu um insight. Vou fazer um treinamento gratuito para as pessoas conscientes que cuidam de pessoas que estão em processo de depressão. Olha que coisa maravilhosa, porque as pessoas só conseguem produtividade e alta performance quando elas têm uma confiança psicológica. E quanto que é isso? Quando eu tenho coragem de falar em qualquer ambiente que eu esteja e não tenho medo de julgamentos, porque eu sei do que eu estou falando. Por isso que eu tenho coragem de vir a público falar o que eu estou falando com você, porque eu sei do que eu estou falando. Se você precisa mais detalhes, me procure, né? Vai lá na ECOA, eu e a Leonora temos certeza do que nós estamos falando, nós temos dados científicos, nós temos comprovações na prática de resultados dentro de empresas, dentro de escolas, dentro do nosso ambiente, e você vai ficar tranquilo. E eu quero agradecer demais a Norma, Giovanni e Mauro por ter me dado a oportunidade de participar dessas aulas às 5 horas da manhã. Foi fantástica e eles têm um termo que eu não usava, épico. Foi realmente épico, valeu a pena eu acordar 3 e pouca da manhã, fazer o que eu tinha que fazer para 5 horas estar pronta para essa aula, para 6 estar aqui com vocês e meu dia seria extraordinário. E eu quero agradecer demais, Larise, beijo que você está comigo, seus feedbacks me ajudaram demais. Eu recebi um feedback ontem da Thalita, lá de Vila Velha, ela me passou um áudio falando como foi importante ouvir minha live. Obrigada, Thalita, foi tão maravilhoso ouvir sua voz, com a voz verdadeira, realmente. Teve a Alice também, Aline, que me passou um feedback que ela venceu a depressão. Obrigada por esses feedbacks. É por isso que a gente tem que vir ter coragem de colocar, né, o peito à prova e dar a cara a tapa mesmo. Quem não faz, eu não posso fazer nada, eu preciso fazer. Porque é por isso que as coisas não acontecem, que deixa que o outro faz, o outro não está fazendo, alguém tem que fazer. Então eu queria convidar vocês para continuar e em breve eu vou lançar este treinamento gratuito online. Por quê? Porque as pessoas, quem dera todas as pessoas fossem procurar ajuda lá nos escritórios, lá nos consultórios, mas elas não fazem isso. Se nós temos 4,4% da população mundial de depressão, são 320 milhões de pessoas. Se nós colocarmos isso na população de Manhuaçu, que são 90 mil pessoas, são 30, eu não fiz a conta, não, mas aí vocês fazem aí. Mas se fosse, nós temos um público flutuante de 300 mil pessoas. A 4% de pessoas sendo depressivas, quanto de pessoas ao nosso redor que está sofrendo isso o tempo todo? E você acha que está essa fila toda dentro dos consultórios? Não. Então, eu preciso colocar esse conhecimento público para que as pessoas que estejam conscientes já lutem, já se curem antes de passar por um processo. E outra, as que estão boas, fortaleçam as pessoas que elas estão cuidando, que elas também podem diminuir a imunidade e se entregarem, né? Uma depressão, uma angústia, um estresse, uma ansiedade por causa de estar cuidando de uma pessoa assim. A minha mãe cuidou da minha avó 2 anos e meio, ela estava doente e a minha mãe entrou num processo de muita tristeza. E demorou um tempinho para a gente ajudá-la a sair daquele ciclo, mas nós fortalecemos a nossa mãe e nós agregamos a ela todo o nosso conhecimento. Ela está ótima. Esse ano ela vai fazer 80 anos, ela vai estar aqui comigo esse final de semana, estou muito feliz. E ela está super recuperada, caminhando, viajando sozinha o Brasil todo, né? E então, para acabar,
nós falamos sobre comunicação. Eu quero mandar um beijo para minha irmã Marilene, hoje é aniversário dela. Minha irmã, feliz aniversário, Deus te abençoe, te amo e você é super importante para mim. Eu estava falando ontem, né, que ontem foi o dia do aniversário e da morte da minha filha, Mariana, mas a minha comunicação é focar no que é importante e que é possível ser lutado. Então eu cheguei em casa no dia 26, depois do parto, e era aniversário da minha irmã, e eu entendi que isso era muito importante. Então é isso. Qual o foco da sua comunicação? O que suas palavras têm feito para você e para o próximo? Fica com Deus e amanhã a gente tem muito mais conhecimento para dividir com vocês. Alegria, 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 Jesus me deu um novo dia. Alegria, 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 Jesus te deu um novo dia. E este é o motivo suficiente para nós começarmos um novo dia de muita solução para a nossa vida, tá bom? Beijo!